mais uma vez, para louvar e agradecer esse Deus maravilhoso. Espero que vocês tenham tido, um domingo abençoado, e que agora, no início desta noite, possamos juntos adorar a esse Deus maravilhoso. Eu peço que você abra a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Ontem, no culto divino, nós lemos 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 18. E hoje vamos dar continuidade a essa leitura no capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, deste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da vossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que um dia um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Que nesta noite, possamos entregar o nosso louvor, a nossa vida ao Senhor. E aqui, como Paulo, falando desse tabernáculo, falando do nosso corpo, que temos hoje, mas nos arremetendo para algo muito maior que vamos ter no dia que deste mundo fomos levados para junto do Senhor, onde teremos nosso corpo totalmente transformado, totalmente modificado. Que possamos buscar em nossa vida esse momento, possamos buscar em nossa vida ter essa oportunidade de, quando Jesus retornar, possamos estar junto com Ele, com nossos corpos transformados, modificados, ter um corpo glorificado no Senhor. Que tenhamos um domingo abençoado, que você possa junto conosco louvar a Deus, engrandecer a esse Deus, adorar a esse Deus que tem permitido a cada um de nós estar junto com Ele, louvando. Ore comigo neste momento, exalte ao Senhor através desta oração, entregue a sua vida ao Senhor, busca Ele, o que mais Ele fará. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por mais essa oportunidade que dá a cada um de nós, Senhor, mesmo que por meio de mídias digitais, te adorar, te exaltar, mesmo que por mídias digitais estarmos reunidos, ó Senhor, como um só corpo. Toma a vida de cada um dos meus irmãos que nesse momento, Senhor, se une a mim nesta adoração, que se une a mim a esta oração, que se une a mim, Senhor, para buscar a Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos seus. Que nesse momento, Senhor, junto comigo, junto com toda a equipe, Senhor, possa estarmos ligados a Ti, Senhor, buscando a Ti verdadeiramente, em espírito, em verdade, acreditando, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Pai. Receba de cada um de nós o verdadeiro louvor, a adoração, que vai partir de nossos corações para Ti nesta noite. Muito obrigado. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
paz do Senhor, meus queridos irmãos, estou aqui com vocês, agradecendo aqui a oportunidade de estar nesse momento congregando com vocês. Nós tínhamos marcado algo lá atrás, no início dessa pandemia, para a gente estar combinando de estar pregando aí, mas não tivemos essa oportunidade devido a esse problema. Eu queria estar aqui agradecendo desde já ao pastor Gilmar pela oportunidade de estar congregando com vocês nesse momento. Quando eu falo congregando, porque de fato nós estamos juntos, reunidos em um pensamento só, servindo a Deus juntos, e esse momento de culto. E nesse momento de celebração a Deus, eu queria te convidar a refletir comigo e trazer uma mensagem assim de ânimo para você, para que você possa caminhar olhando fixo para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que você possa caminhar olhando sempre nessa direção de um Deus que tem cuidado da sua igreja, e mesmo em tempos difíceis, essa igreja ela tem caminhado. E eu não digo só que a igreja tem caminhado, mas eu digo para você que ela tem prosperado, não é? Porque de fato nós estamos crescendo como igreja, de outra forma, de uma forma que a gente não esperava, mas Deus tem trabalhado na vida de cada um, e espero que Ele trabalhe na sua também. Nós vamos fazer uma leitura aqui do Salmos 42, que em particular eu sou apaixonado por ele, e muitas vezes eu recorri a ele na minha vida. Muitas vezes eu li esse salmo e ele me veio em diversas formas, em forma de canção, em forma de leitura mesmo bíblica, e eu quero compartilhar essa experiência do salmo que eu tenho contigo, né? Salmo 42, ele, no início eu estou lendo a versão NVI, talvez você queira acompanhar direitinho, e eu acho importante você pegar a sua Bíblia e abrir ela aí, seja no seu celular, seja na sua Bíblia de papel aí. Eu acho importante você pegar e acompanhar, porque eu vou passo a passo nele, e você vai entendendo o que eu estou querendo dizer através da vida do salmista. O salmista ele coloca aqui um poema, sabe, um poema ele está escrito assim, ó, para o mestre de música. É um poema. Só que esse poema ele vai refletir em uma realidade que ele está vivendo. Ele vai refletir em algo em que já é a experiência de vida dele, que me parece que ele está passando. Então, diz o seguinte, olha só. Versículo 1. Como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Como poderei entrar na presença de Deus? Apresentar-me à presença de Deus. É interessante a gente pensar que o salmista ele está usando a expressão, ele está colocando como símbolo da sua expressão. Ele quer expressar e ele quer fazer uma comparação. Ele traz ali um animal, a corça. Ele diz assim como ela tem sede, ela anseia pela corrente das águas, assim eu tenho sede de Deus. Então ele quer dizer o seguinte, que aquele animal ele vai até a corrente das águas, é um animal. Depois você pesquisa na internet, você vai ver como ele é. Ele corre em direção às águas. Mas por que esse animal ele corre em direção às águas? Existe um propósito para isso. Ele corre porque ele precisa. Ele não corre simplesmente porque ele quer. Ele corre porque ele necessita das águas, ele corre atrás das águas, ele anseia, ele tem sede. E o salmista ele traz uma comparação muito feliz, muito legal, porque ele diz assim, ó, do jeitinho como esse animalzinho ele corre até a corrente das águas, ele tem sede, do jeito que esse animal ele necessita, ele precisa, eu também sou dessa forma. Ele está colocando aqui, gente, algo assim comparativo, mas dizendo o seguinte, da mesma forma eu também tenho sede, ou seja, ele vai por necessidade, eu também vou, sabe? Eu tenho uma necessidade de ir até a presença de Deus, eu tenho uma necessidade de ir até Deus. E ele faz uma pergunta logo no versículo 2, depois do ponto: quando poderei apresentar-me a Deus? E é engraçado, a gente usa essa expressão muito, eu vou entrar na presença de Deus, vamos entrar na presença de Deus, e nós vivemos a presença de Deus, e nós temos Deus presente em nós, na nossa vida, na nossa casa, dentro de nós. Mas eu penso que quando o salmista ele faz a pergunta, como é que eu vou me apresentar, quando eu vou poder me apresentar, é como se nós, dentro da nossa casa, pega esse exemplo aí,
Quando você está em família e você precisa conversar algo com a sua esposa, com o seu marido, ou com um filho seu, ou com algum parente, ou com alguém, um amigo. Quando você precisa falar algo importante, você não chama ele no canto, num lugar separado, reservado? Você fala assim, ó, eu quero conversar contigo, vem pra cá. É mais ou menos isso. O salmista está dizendo assim, quando eu vou poder me apresentar a Deus? Sabe o que o salmista está querendo? Ele está querendo ter uma conversa com Deus. O salmista está querendo chamar Deus e ter uma conversa com Ele. Muito interessante essa expressão, porque ele nos remete àquele que precisa da ajuda de Deus e precisa chamar Deus no canto e falar, Deus, eu preciso conversar contigo. Por isso ele faz essa pergunta. Quando vou me apresentar para Deus? Ele tem um desejo de chamar Deus no particular. Olha que interessante, irmão. Já pensou nisso daí? A gente precisa conversar com Deus. Tem momentos, muitos momentos da nossa vida que a gente faz a nossa oração, é uma oração rotineira. Nós conversamos com Deus normalmente, certo? Você está ligado ali no seu trabalho, na sua casa, e você lembra de Deus, você fala com Deus, você fala alguma coisa. Mas existem momentos em que você precisa chamar Deus e trazer Ele para perto, falar assim, Senhor, vamos conversar um pouquinho? Eu acho que é isso aí a expressão do salmista. Eu penso dessa forma. Ele diz o seguinte, olha, as minhas lágrimas têm servido de alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? É interessante isso, porque o salmista, ele diz o seguinte, depois de chamar Deus para conversa, o que ele vai fazer nessa conversa com Deus? É justamente colocar a sua dificuldade para Deus. Ele vai chamar Deus para ter uma conversa sincera, sabe? Ele vai chamar Deus para falar o seguinte, olha só, Senhor, eu tenho chorado muito, sabe? A minha lágrima, ela tem servido de mantimento, ela desce nos meus olhos, vem assim, sabe quando você chora e a lágrima desce, ela cai nos seus lábios e você sente ali o gosto da lágrima e aquilo é uma angústia, é um sentimento, uma tristeza profunda, uma angústia. O salmista está angustiado, ele diz assim, olha só, Senhor, eu estou vivendo uma dificuldade. Ele não expressa a dificuldade em si, mas ele expressa que está vivendo algo que é uma angústia, algo muito difícil. Ele diz assim, Senhor, as minhas lágrimas têm sido servido de mantimento de dia e de noite. De dia e de noite eu tenho chorado, sabe? E tem pessoas que me perguntam, olha só que coisa chata, não é? Onde está o seu Deus? Essa pergunta ela é real, ela não é daquele tempo, ela é real. Ela está na igreja hoje e às vezes a gente, levado assim pelo momento, a gente faz essa pergunta, não assim diretamente, onde está o seu Deus, mas a gente faz a pergunta de outra forma, né? Então a gente chega assim para a pessoa, onde está o seu Deus? O que está acontecendo? Por que você está passando por isso, meu irmão? Você já orou? Você já leu a Bíblia? Já se consagrou? Já conversou com o teu pastor? Entendeu? A gente faz essas coisas e a gente está perguntando, onde é que está o teu Deus? A gente esquece, irmãos, somos muito esquecidos, quando o problema não é conosco, certo? Quando o problema é com o outro, nós não lembramos. Quando o problema é conosco, nós esquecemos. E a gente pega, porque a situação não é conosco, e a gente olha para a pessoa e fica julgando. Mas você não sabe, nós não sabemos o problema que o outro está passando. Quem sabe o problema que o outro está passando é para crescimento dele. Não é verdade? Deus está permitindo uma situação às vezes prolongada, e nessa situação, nesse momento, ele está crescendo. E eu fico perguntando, onde é que está o teu Deus? Será que essa é a maneira correta? Nós precisamos partir para coisas diferentes, a gente precisa pensar diferente. A nossa mente, nosso entendimento, ele não pode ser um entendimento antigo de julgar pessoas dessa forma, de continuar muitas das vezes olhando para aquilo que é visível. A gente olha para o irmão é de oração, o irmão sobe a monte, o irmão faz aquilo tudo, o irmão prega, o irmão tem a vida boa, sei que lá o irmão está sofrendo, está em pecado. Não é bem assim, as coisas não acontecem dessa forma não, tá? A gente precisa entender, isso já foi debatido até na Bíblia, né? Quando os discípulos perguntaram se aquele homem sofria, se era por causa do pecado dos pais dele, Jesus quebra logo na hora, ele fala assim, não, isso não tem nada a ver com o pecado dos pais. Ele nasceu assim e para que Deus hoje está glorificando a vida dele hoje aqui.
Então a gente tem que parar com esse pensamento de julgar as pessoas pelo que está acontecendo na vida dela. Então o salmista está perturbado com essa questão. As pessoas me perguntam, me param na rua e falam assim, ó, onde é que está o teu Deus? E isso entristece ele, porque se você perceber, desde o princípio ele está falando que ele tem sede de Deus. Então nós estamos aqui olhando para uma pessoa que não é uma pessoa de bobeira, não. Ele é um crente sincero. Ele declara em si, minha alma tem sede de ti, Senhor. Eu busco o Senhor. Não é? Assim como a corça ela anseia pelas águas, eu busco o Senhor. Então a pessoa está sofrendo. Por que ela está sofrendo? Existe algum motivo para o sofrimento dela. Qual o motivo? Deus o sabe. Sou eu, não cabe a mim julgar. Mas a pessoa mostra isso e ela chama o Senhor na conversa para isso. E logo no versículo 4 você vai se deparar com uma coisa interessante. Ele vai assim, ó, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo procissão à casa de Deus, com os cantos de alegria e ações de graças. Entre a multidão festejava. Dá a entender que essa pessoa, ela ia, não é? Quando a Bíblia fala, o Salmo fala que eles iam à multidão, conduzindo, né, a procissão, é porque eles iam para a casa do Senhor já cantando, eles já iam no ritmo de adoração. Porque não era todo dia que a gente ia para a casa do Senhor, não era todo sábado e domingo que se ia para a casa do Senhor. Existem pessoas que viajavam de uma cidade para outra para ir para Jerusalém. Então essas pessoas elas iam cantando. E ele expressa o seguinte, eu lembro na minha mente assim, que eu ia para a casa do Senhor, ia cantando, eu conduzia, sabe? Era festejo, era alegria, era muito bom. E eu choro porque eu ia feliz e agora eu estou nesse estado. Olha só que interessante. E no versículo 5, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está trazendo para o Senhor dizendo o seguinte, eu era feliz, estava alegre na presença de Deus, eu cantei com o meu povo, eu louvei, eu adorei, aqueles dias estão gravados na minha mente, foram dias fantásticos, dias de glória, nós sentimos a presença de Deus, sabe? Mas ele, não entendendo, ele está tentando correlacionar uma coisa com outra, o momento de angústia com o momento que ele era feliz. Está dizendo assim, olha, por que você está abatida, minha alma? Parece que o salmista está conversando com ele mesmo, ele está, certo? É como se você estivesse assim, dentro da sua casa, no seu particular, e você fala assim, por que você está assim? Aí você se responde, rapaz, levanta-se. É interessante, né? Mas é o salmista, ele faz isso, né? Paulo também usa essas coisas. Em algum momento ele conversa com ele mesmo, né? Mas ele fala assim, olha, por que você está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Põe a sua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Olha só, analisa comigo. A pergunta do salmista para si mesmo. Por que você está abatido? Por que você está tão triste assim? Põe a sua esperança em Deus. Aí ele volta do você pro eu. Aí ele fala assim, pois eu ainda o louvarei. Olha, o salmista está questionando, ele está colocando assim, olha, põe a sua esperança em Deus, sabe? Minha alma, se anima, minha alma, levanta, põe a sua esperança em Deus, porque eu ainda o louvarei. O salmista, ele acredita num tempo de louvor, preste atenção que isso é muito sério. Ele acredita num tempo em que ele vai voltar a adorar a Deus com a mesma alegria e talvez até maior, com a mesma intensidade que ele tinha antes, quando ele saía em procissão para a casa de Deus. Olha que coisa fantástica. E ele está se animando. Ele não está prostrado totalmente, porque ele declara que o Senhor, ele tem sede em Deus. Não está prostrado. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer para mim que eu passo tempos difíceis, que eu choro, que eu tenho momentos muito complexos, muito difíceis. Mas, irmãos, eu não largo o Senhor. Irmãos, não largue o teu Deus. Tenha a certeza do salmista. É muito interessante. Ele vai declarar algumas coisas. No versículo 8 ele diz assim, ó, conceda-me, Senhor,
o seu fiel amor de dia, e à noite esteja comigo a tua canção. Ele fala assim, eu preciso ter um amor de dia, e de noite eu quero cantar. É a minha oração ao Deus da minha vida. Ele está orando, Senhor, eu conceda-me o teu consolo, e à noite eu possa cantar ao Senhor, te adorar, expressar o meu louvor, a minha gratidão a Ti. Essa é a expressão do salmista. Essa deve ser a minha, a sua expressão. Essa deve ser a nossa expressão. Ele diz assim, ó: direi ao Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Por que eu tenho que ficar assim? Eu estou sendo oprimido. Por que eu devo sair vagueando por aí chorando? Não faça isso. Ele diz o seguinte, olha: até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim e ficam perguntando, onde está o teu Deus? Ele está dizendo, isso é muito sério, tá? Que ele sente tanta angústia, tanta dor, que ele sente isso no corpo. Tá, irmão? Sabe o que acontece? Eu vou falar pra você o que a medicina já falou. Que eu tenho pessoas que sofrem tanto que ela adquire doenças, tá? Isso não é palavra minha não, isso é sério. Então você precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Põe a sua confiança em Deus. Cuidado. Seja uma pessoa bem-humorada, seja uma pessoa feliz. Converta a situação da sua casa de choro em alegria. Seja um apaziguador. Modifique cenários. Não seja um destruidor. Não seja um mal-humorado. Não seja aquele desânimo dentro da sua casa. Não seja você um portador de má notícias. Não divulgue fake news. Não seja você um agente que vai complementar o mal-estar das pessoas. Pelo contrário, seja você um agente de alegria. Entendeu? Toma cuidado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está divulgando. Espalhe alegria, espalhe a palavra, espalhe o amor. Espalhe dentro da sua casa, nas redes sociais, onde quer que você esteja, espalhe sentimentos bons. Para de ficar divulgando desgraça, irmão. Mas se você faz isso, em nome de Jesus, nós somos um povo feliz, apesar da dificuldade. Dificuldade é normal do ser humano. A dificuldade está aí, a gente está vivendo, não tem... Entendeu? A gente precisa olhar para frente. Ele diz o seguinte, no último versículo: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Ele continua questionando. Porque se perturba dentro de mim, põe a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele é meu Salvador e o meu Deus. Presta atenção numa coisa. O que o salmista está precisando? E eu estou entendendo que até o momento que ele escreveu, a dor dele não passou. Pelo que eu entendo no contexto, eu não sei se você entende a mesma coisa, mas ele ainda está sofrendo. Ele não escreveu o salmo e a vida dele mudou. Não, está sofrendo. Mas você percebe, se você... Eu faço um convite a você para você ler ele é pequeno. Salmo 42. Se você ler, você vai encontrar nele o tempo inteiro ele falando sobre si, para se animar, e ele fala sempre: coloca a sua esperança em Deus. Está falando para ele mesmo, se automotivando, tá? Ele conclui dizendo assim, ó: Ele é o meu Salvador. Isso é fundamental. Nós não somos um povo perdido que saímos de um lugar e não sabemos para onde vamos. Nós somos um povo que sabemos de onde saímos e sabemos para onde vamos. Nós temos convicção de que Deus, Ele tem algo para nós muito superior, muito além. A tua tristeza, o teu sofrimento, ainda que você viva toda a sua vida de sofrimento, que eu creio que Deus vai te dar vitória em vários momentos, mas ainda que Deus reservou para você uma eternidade de plena alegria. Então, eu vou fazer a mesma coisa que o salmista fez com ele mesmo, e que eu já fiz comigo mesmo, vou fazer com você. Por que está abatido? Por que você fica perturbado? Espere em Deus. Você ainda vai louvar Ele, você ainda vai adorar Ele. Irmãos, espera em Deus.
creia na vitória. Levante-se de onde você está. Dê aquele glória. Honra o Senhor. E comece a criar novas coisas. Comece a voltar a sua mente para coisas novas. Não fique prostrado. Tenha entendimento, abra sua mente. Deus pode ainda fazer coisas novas para você e você lá na frente cantar o hino da vitória. Quem sabe não é momento de você aperfeiçoar o teu ministério. Se você está com tempo, quem sabe você pode desenvolver o seu canto de maneira melhor, a sua música de maneira melhor, tocar melhor, pregar melhor. Quem sabe você pode dobrar o seu joelho mais tempo para orar pelos outros, se você gosta de interceder. Quem sabe você pode fazer muitas coisas nesse teu ministério com esse tempo que você tem, se você tem esse tempo, né? Se você está aí vivendo essa quarentena, que você possa olhar para a situação, mas tirar proveito. Deus está fazendo grandes coisas. Deus só não vai fazer grandes coisas para quem não crê. Aí Deus não vai fazer. Deus só não vai fazer grandes coisas para quem não vê. Enquanto você ficar olhando ali pro índice de que está acontecendo aí, você não vai olhar pro índice do que está acontecendo de bom. Então eu entendo que você precisa acompanhar o que está acontecendo. Você não vai ficar alheio às notícias. Mas você também precisa acompanhar o que está acontecendo do outro lado, o que Deus está fazendo na sua igreja. Eu quero agradecer a oportunidade que a igreja está me dando e quero te dizer, em nome de Jesus, você é uma bênção, você é uma escolha de Deus. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, em nome de Jesus, que eu quero orar com você nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar com meus irmãos à distância, sim, Pai. Quisera eu estar com os meus irmãos, dar um abraço bem forte dos meus amigos, meus irmãos, conversar um pouco, revê-los, mas o Senhor nos deixou, permitiu esse momento. E eu tenho certeza que o Senhor está olhando para cada um de nós e cuidando. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por esse momento aqui. Fico feliz de estar aqui com os meus irmãos. Abençoe, meu Pai, esse casal que pastoreia essa igreja. Abençoe muito, Senhor. Dê sabedoria. Encha ele, Senhor, de capacidade. Toma cada presbítero, cada diácono, cada líder, cada membro, cada um, Senhor, cada criança. Abençoa essa igreja de forma plena, de forma fantástica, para que eles cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento. E que seja uma igreja poderosa, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Deus te dê uma semana abençoada, irmão. Fica em paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.